Boa tarde, então, para todos, né? Vamos começar nossa quarta aula do curso do Arapé. Até agora, nós já comentamos, né? Já vimos aqui dentro do nosso curso alguns conceitos, né? Conceitos básicos, gerais, né? Já falamos sobre o universo, sobre Deus, Orum, Aê. Já falamos sobre a estrutura, né? Da matéria e do homem, né? A parte física, a parte etérica, que faz parte do Aê, a parte material, e no extrafísico, né? No mundo espiritual, o campo estrutural, que ele é formado por energia mental e emocional, e o espírito, ou a mônada, né? Espiritual, que mantém tudo isso, tá certo? Então nós já estudamos isso também nesses cursos, nessas aulas que fizemos até hoje, né? Falamos também um pouquinho sobre a questão da interação, né? Do relacionamento entre o homem e a matéria, entre o homem e o seu semelhante, né? As formas de interação na última aula, né? A parte física, né? O contato físico, o contato etérico, né? E falamos também do contato no estrutural, no espiritual, né? Então, as três formas que existem. O físico, né? Quando tem contato, a massagem, por exemplo. O etérico, que pode ser um passe, né? Ou a luz, também é etérico, que é uma vibração eletromagnética, né? Cromoterapia, através das cores. Isso tudo é físico. E no Orum, nós temos o quê? A vibração espiritual. Nós definimos também numa aula a natureza da vibração espiritual. Falamos que a vibração espiritual é um campo mental e um campo emocional, né? Que vibra e se propaga no Orum. E quem digamos, fornece, né? Quem é o centro disso é o espírito. O espírito pensa, emociona. Então essa vibração é chamada de vibração espiritual, né? E ela caminha e vai embora para o Orum. Então é uma interação feita à distância. Através do quê? Da oração, da prece, né? Tá certo? Comentei também que o Arapé, a gente ia trabalhar na energia etérica, tá certo? Então, é para todo mundo entender bem, né? Porque às vezes a pessoa tem um conceito, fala, mas eu aplico o Arapé, eu posso aplicar a distância, eu posso aplicar... Não, o Arapé só é possível de aplicar numa distância próxima. É uma interação etérica, né? A aura da pessoa envolve a tua, um campo etérico, né? Eletromagnético envolve o outro, e aí a gente troca essa energia, né? Comentei também que nós ficamos 24 horas por dia trocando essa energia, o ser humano. Nós temos 7 tipos de energia na natureza que a gente vai estudar hoje. Hoje é o dia que a gente vai começar a entrar nessa área, né? E uma delas é aquela que o ser humano produz, né? O ser humano produz essa energia. Essa energia a gente fica o tempo inteiro trocando com o ambiente, com as pessoas, né? E para nada, né? Normalmente para nada. Então o Arapé o que faz? A gente usa essa energia para equilibrar a pessoa, e através do equilíbrio a pessoa encontra a cura, vamos dizer assim, né? E não é só uma cura espiritual, uma cura física. Consegue, né? Porque existe um caminho da doença, né? A doença vem do espírito, pro emocional, pro mental, pro etérico e até atingir o físico. Então, se a gente tratar no etérico ali, você consegue tratar, por exemplo, uma doença antes que ela se manifeste no físico, né? É um tratamento preventivo, tá? E também pode agir no mental e no emocional da pessoa. Então, trata doenças mentais também, emocionais, tá? E quando já chegou no físico, a gente consegue também. Ajuda a medicina tradicional, né? Com essa energia etérica também, a equilibrar as pessoas. Então, o conceito todo dessas energias é fundamentado na doutrina do núcleo Mata Verde, que é a doutrina dos 7 reinos sagrados, que é uma doutrina umbandista. É importante que a gente fale isso, né? Porque a gente vê muitas técnicas de cura, de manifestação de fluidos, vibrações e tal. Cada uma tem a sua origem. Então o Arapé é um umbandista, porque ela nasceu dentro do terreiro de Umbanda e ela tem como base uma doutrina umbandista. Tá certo? Isso. Isso eu parei na semana passada, orixás, né? O pessoal ficou todo empolgado, orixás. Vamos finalmente estudar os orixás. Infelizmente não, né? Nós não vamos estudar os orixás da forma que deveria ser estudado. Porque para estudar orixá, a gente pode fazer um curso. Pode fazer um curso só para ficar falando de orixá, né?
de toda a origem africana, os vários tipos, podemos falar de inquices, de vodus, né? Podemos pegar a visão da Umbanda esotérica, a visão do Rubens Saraceno, a visão da Umbanda popular, o sincretismo, uma série de coisas para falar de orixá, mas a intenção não é essa, tá bom? A intenção não é essa. Eu ia até trazer 2 livros que eu considero básicos para quem gosta da mitologia africana, quer conhecer. Um é o Orixás, do Pierre Verger, né? Livro muito bom, ilustrado, cheio de fotos, né? Eu tenho em casa, eu ia trazer, esqueci um livro grande, bonito, para quem quer saber a origem, lá na África, tá? Como era o culto lá. Então é muito bonito, é todo documentado com fotos e tal. E na realidade, opinião minha particular, né? Eu acho até que o culto de nação aqui já mudou bastante do que era feito lá na África. A gente percebe pelas fotos, né? Pelo que o PRVG registrou do que tem aqui. Mas, então eu acho um livro de referência, para quem quer conhecer. Outro livro é do Reginaldo Prandi, né? Mitologia dos Orixás, né? Tudo isso aqui é mitologia de orixá. Então, a gente pode até desenvolver um curso um dia só com as mitologias, estudando cada orixá a partir de cada mito, né? Dá para ser feito isso também, se a pessoa tiver interesse, né, de se aprofundar nessa raiz, tá bom? Então eu recomendo os 2 livros para quem quiser, vale a pena, né? Agora, a visão que a gente tem na Umbanda é um pouco diferente. Não é a mesma visão que existe lá na nação, né? E não é a mesma que tem lá na África. Eu já tive até a oportunidade de comentar que na África o culto do orixá era familiar, né? Então, cada família tinha o seu orixá, cada tribo, cada cidade tinha o seu orixá. Então, aquele orixá vibrava e todo mundo daquela família era filho daquele orixá. Quando os escravos vieram para cá, né, os africanos vieram para cá escravizados, eles ficaram todos juntos na senzala, cada um vinha de uma família, cada um vinha de uma região. Então não tinha como, tiveram que juntar os orixás. E dali nasce o candomblé de certa forma, né? Como é feito aqui no Brasil, né? Tá certo? Então houve um sincretismo, vamos dizer assim, juntaram, né? O pessoal de Angola cultuava Enquice, né? Jeje cultuava Vodum, e aí Queto, né? Cultuava os orixás. Então houve uma adequação, né? E é muito complexo, né? E a nossa finalidade não é entrar aí. Porque a gente tem uma visão da Umbanda, que a Umbanda é brasileira, né? Com certeza, é aqui no Brasil que ela surge, da forma que ela é praticada. E então nós temos uma outra visão do orixá, tá? Orixá é uma palavra de origem iorubá, né? Iorubana, que significa ori, cabeça, chá, luz. Né? A luz da cabeça, o senhor da cabeça, alguma coisa nesse sentido, né? A palavra significa isso, né? Então pode ser aquela energia que vibra mais alta no homem, né? Se a gente pegar o homem, o ser humano, a cabeça está aqui em cima, né? O ponto mais alto. Então é a energia que vibra aqui. Podemos pensar nisso também, tá? Dessa forma, tá? E eu vou passar para vocês então agora um slide só, dando a definição do orixá dentro da doutrina do Núcleo Mata Verde. Tá? Eu não vou entrar no mérito de cada orixá, de cada mito, a finalidade não é essa agora, porque a gente está estudando o Arapé, né? A doutrina seguida pelo Núcleo Mata Verde, ela é também uma doutrina evolucionista, tá? Os 7 reinos sagrados, ela é evolucionista. O que significa isso? Significa que nós temos a seguinte visão, que o Criador, o Lorum, Zambi, Deus, ele cria a mônada espiritual. E essa mônada, ela tem latente todas as qualidades do Criador. Ela tem todas as capacidades, toda a capacidade, qualidade, tem tudo, mas está latente. Ela tem que ir desenvolvendo isso. E para ela desenvolver isso, ela vem atuando na matéria. E ela vem atuando através dos 7 reinos. Tá? Esse assunto eu abordei bastante no curso chamado Evolução Espiritual e os 7 Reinos Sagrados. Esse curso está até gravado, tem lá no nosso site, DAD e tal, né? Onde a gente entra nessa questão, discute um pouco o conceito de elementares, né? E por aí vai. Então, mas só para vocês terem uma ideia, então essa mônada vem evoluindo, vai passando pelos 7 reinos, até chegar nesse reino que nós estamos, que é o reino da humanidade. Quando ela atinge esse grau de desenvolvimento, né, espiritual, ela é chamada de espírito. Antes disso, ela passou pelo reino dos elementais, pelo reino dos elementares, né, dos encantados. Opa, pode entrar. E vem vindo, ela vem seguindo esse caminho evolutivo.
passou pelos animais, pelas plantas, tudo daí, ela vem vindo. Só que é complexo esse estudo, né? Nós já fizemos o curso, estou até para desenvolver um curso só sobre elementares. Não é elementais, é elementares, é outra coisa. Aí a gente vai tratar dos encantados naturais e outros mistérios que existem, até dentro da Umbanda, culto de Jurema, Catimbó, tem muito disso. Então dá para estudar isso dentro de uma visão racional e evolucionista, que nem a nossa. É possível ter essa compreensão global, né? Então nós estamos na fase do espírito. E esse espírito está no reino da humanidade, encarnando e desencarnando. Quando ele atingir um determinado grau evolutivo, ele vai para o reino das almas e se liberta da matéria. E ali também tem um reino angelical, e lá no topo desse processo evolutivo, nós temos o que nós chamamos de orixás. Então, dentro da nossa visão, o orixá é o topo da escala evolutiva. Tá? Então é isso que eu queria passar para vocês, o princípio do orixá aqui dentro, do núcleo Mata Verde, tá bom, gente? Então para nós, eu vou ler o slide e daí eu faço algum comentário, né? Não vou me antecipar. Vira aí que a gente vai, aqui. Coloquei uma definição muito rápida, para que todo mundo entenda qual é essa visão. E nós temos 7 orixás regentes também, né? Que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Agora, é importante que a gente destaque aqui que lá na África existiam centenas. Tem um autor que fala em milhares de orixás. Muitos orixás. Muitos. Tá? Aqui no Brasil, acho que eram 16 ou 21. E tem depois as qualidades. Daí aquilo vai multiplicando dentro do culto de nação, que é outra coisa, né? Que não é Umbanda. Umbanda não tem qualidade de orixá, né? A não ser aquela Umbanda bem africana ligada ao culto ao Molocô, que está bem distante aqui do nosso conceito, que é uma visão diferente. Então, como existem milhares, centenas de orixás, para nós, no momento, não é interessante entrar nesses detalhezinhos, né? De cada um dos orixás. Agora, a partir do momento que a pessoa entende bem a doutrina dos 7 reinos sagrados, ela vai entender que existem essas 7 vibrações básicas, e que essas 7 vibrações se relacionam, né, se misturam, se mesclam, então aquilo começa a dar uma progressão e vai indo. Então você tem energias compostas que vão se misturando, e aí vão surgindo o que a gente pode até dizer de orixás, na natureza, na vida, no dia a dia nosso, tá certo? Esse enfoque é um enfoque religioso, né? Uma questão de orixá, tá? Uma questão religiosa. A gente não vai entrar nesse mérito. O curso nosso é um curso de energia. Eu comentei isso logo no início do curso. É para qualquer pessoa, mesmo que ela não seja umbandista, né? Mesmo até que ela não aceite o conceito do orixá ou a questão religiosa, o que interessa para nós é essa troca de energia. Tá certo? Então eu vou fazer só essa abertura falando do orixá para que todo mundo entenda que no fundo de tudo existe a energia do orixá presente, o axé do orixá, né? Ele vai estar presente, tá? Mas que a gente vai tratar isso como energia depois, tá certo? Uma força viva, uma energia que existe na natureza, real, tá bom? Vamos lá então. Orixás são os primeiros seres criados por Deus, portanto são seres de elevadíssima evolução espiritual. O primeiro conceito é esse. Então, dentro da nossa visão, os orixás foram os primeiros seres criados por Deus, né? E se você pega a mitologia, você vai ver que antes do homem aparecer no planeta, antes do planeta ser criado, Olorum já conversava com os orixás. Ou seja, eles já existiam. Olorum, o criador, dava ordem para os orixás, mandava fazer determinadas coisas, né? Por exemplo, sei lá, Oxalá recebeu a incumbência de Olorum para vir criar o ser humano na Terra. Então esses seres já existiam, muito antes da gente. Então, dentro da nossa visão racional, lógica, evolutiva, são seres que já, muito adiantados, né? Evoluídos. Tá certo? Então, o primeiro conceito é esse. Então, são seres assim criados no início, vamos dizer assim. A gente pode até falar dessa forma, no início da criação universal, né? Quando Deus começou a criar, então os primeiros seres foram os orixás. Tá? Mas não são também, dentro da nossa visão, seres criados à parte, diferentes. Embora em algumas linhas de Umbanda se aceite isso, né? E na nação também são divindades separadas, a nossa visão não é essa. A nossa visão é um caminho só. Então eles também passaram por um processo evolutivo semelhante ao nosso.
Mas não no planeta Terra, porque o planeta nem existia. Tá? Segundo parágrafo, esses seres de altíssima evolução espiritual são pura luz, não possuem um corpo físico, né? Estão presentes em todo o universo e cada um responde por uma área da criação divina. Significa o seguinte, dentro da visão dos 7 reinos sagrados, a gente não personifica o orixá. Eu não faço imagem de orixá. Aqui dentro do Núcleo Mata Verde não tem imagem de orixá. Eu tenho imagem da natureza. Que a gente vai buscar o orixá na manifestação dele na natureza. No fogo, na terra, na água, no ar, nas matas, no ser humano. Então a gente encontra o orixá e essa força do orixá, a gente vai entender ele na vida, na natureza. Então não existe nenhuma imagem. Outra coisa, é muito comum dentro da Umbanda, né, e até em alguns cultos de nação, o sincretismo, né? Então isso é muito comum. Acho que 80%, 90% dos terreiros seguem. Quando o escravo estava na senzala, ele cultuava os orixás, né, organizaram de certa forma o culto aqui no Brasil, os jesuítas não queriam, né, de forma alguma, que eles continuassem com aquela religião deles. E, de certa forma, foram obrigados a se converterem ao cristianismo, como todo mundo na época, né? Não era Inquisição lá tal. Houve época até que os jesuítas achavam que o índio e o negro não tinham alma. O absurdo que era, né? Então tinha que se converter e tal. E eles se convertiam, né? Os nossos pretos velhos, a maioria é escravo convertido. Por isso que eles têm nomes latinos. Pai João, Pai José, Pai Manuel, Pai Sebastião. Não é um nome africano. É um outro nome, porque ele foi batizado. Né? Então o preto velho da Umbanda, de certa forma, significa isso também, né? O africano aqui no Brasil. Ele utiliza esse nome. O nome que foi dado para ele aqui. Tá? Então o que acontece? Ele queria cultuar os orixás. Como é que ele vai fazer então, né? Um deles lá, um sacerdote, né? Falou, vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar cada imagem, cada santo, vamos relacionar com o orixá africano. Né? E aí a gente faz de conta que está cultuando aquele santo, mas no fundo, a gente continua cultuando nossos orixás. A esperteza, a inteligência. E foi o que foi feito. Então, por exemplo, né, eu não vou falar todo o sincretismo, porque de cabeça nem eu lembro, porque eu não tenho sincretismo dentro do terreiro, né? Mas a gente estuda um dia, vamos pegar a relação de todos. E o sincretismo é regional, muda de região para região também. Mas, por exemplo, São Jorge é bem conhecido, é Ogum, né? Todo mundo fala, São Jorge é Ogum. Dia de Ogum tem procissão para São Jorge, mas não tem nada a ver. Na minha opinião, desculpem, né? O que existe na realidade, o que a gente pode falar, é que o homem que viveu e que foi canonizado depois como santo, que era Jorge, que é São Jorge, estava sob a vibração de Ogum. Porque a força do orixá é muito superior. É uma força universal que eu estou falando aqui. São luzes espirituais. Então todos os guerreiros, todos, estão sob a vibração de Ogum. Né? Então o africano pegou isso, falou, então vamos fazer o seguinte, ó, santo São Jorge, vai ser Ogum. E a gente vem, presta as homenagens tudo, mas no fundo estão pedindo homenagem, estão homenageando, né? Estou fazendo minhas orações, seja lá o que for, para o orixá Ogum. E por aí foi feito. São Sebastião, Oxóssi, né? E vai indo, né? São todos os orixás. Tá? Então o sincretismo, na realidade, não representa, dentro da nossa visão, né? Não representa o orixá, na realidade. Ele é muito pequeno, perto da grandeza do orixá. Tá? O orixá, que eu falei, é uma energia, uma força espiritual. São seres espirituais de elevadíssima potência, vamos dizer assim, né? Estão em contato direto com o Criador. Recebem ordem do Criador para se manifestarem, né? E as hierarquias espirituais estão submetidas aos orixás. Então a visão umbandista do Núcleo Mata Verde é essa. Tá bom? Então o sincretismo é uma forma que existe de facilitar o entendimento, mas ela é limitada. Porque a pessoa, como a grande maioria é de origem católica, acaba ainda continuando cultuando o santo católico, né? E ela limita o orixá àquela imagem, àquele santo, e não é isso.
Porque muito antes do planeta ser criado, o orixá já existia. Muito antes. Tá certo? Então essa é a visão do núcleo Mata Verde. Então aqui a gente não tem o sincretismo, respeita, né, lógico. Não temos porque a gente tem um pezinho que vem lá do primado e lá da Tenda Mirim. Na Tenda Mirim, já em 1924, não tinha o sincretismo religioso também. Se a gente for ver a Tenda Mirim no Rio de Janeiro, né? É uma umbanda também com o forte do Caboclo Mirim, né? Eu já contei essa história, não sei se contei nesse curso. Nesse não, né? No curso de Umbanda a gente pega toda a história nossa, vai até a Tenda Mirim em 1924. Que é a conterrânea do Zélio de Moraes, né? Caboclo Mirim incorporava o seu Benjamin Constante, que também conheceu o Zélio, passou pela Tenda Nossa Senhora da Piedade e abriu o terreiro dele. Hoje é uma potência no Rio de Janeiro. Tenda Mirim tem mais de 2.000 médiuns, tem 12 ou 13 filiais, né? E lá não tem sincretismo, nunca houve sincretismo. E é aquela umbanda de caboclo e preto velho, como é feito no núcleo Mata Verde também. E eu venho de um terreiro que era do primado de umbanda, e o primado, que é uma umbanda também iniciática, né, com os graus, que foi feito pelo São Benjamin. O primeiro primado era o Caboclo Mirim, quem criou o primado. Então tem uma influência grande da Tenda Mirim. Né? Eu venho de lá. Depois eu se afastei do primado, porque minha mãe espiritual se afastou, e eu segui meu caminho desenvolvendo essa doutrina que a gente segue aqui já há 40 anos, né? Quase 40, 30 e poucos anos. Não posso falar 40, não ficando velho. 38 anos. Tá bom? Mas eu não posso perder o foco da aula, né? Vamos voltar para o orixá, estou contando a história. Mas dentro da nossa visão, então, o orixá é essa luz espiritual, tá? E ele está presente na nossa vida, em todos os lugares. No ar que a gente respira, na água que a gente bebe, na comida que a gente come, tá? No nosso corpo. Tá? O orixá está presente em todo lugar. No calor do fogo, né? Na luz. É Deus que se manifesta através dos orixás. Tá certo? Então essa é a visão do núcleo Mata Verde. Vamos continuando onde eu estava ali e tal. E cada área da criação divina. Ou seja, nós temos orixá das matas, orixá das pedreiras, orixá do mar, tá certo? Para cada área da natureza você tem os seus orixás ali. Cada um tem a sua área de atuação, vamos pensar assim. Tá? Aqui tem pessoas que não são umbandistas, né? Eu sei que tem alguns aqui que já conversaram comigo, são espiritualistas, né? Então é importante que a gente explique certos conceitos. Tem outros que já são umbandistas, já conhecem bem Umbanda, outros são kardecistas, né? Temos evangélicos também aí. Então cada um tem a sua maneira de entender, então é importante que a gente explique isso. Então o orixá, cada um atua dentro de uma região, cada um tem aquela área da natureza. Outra coisa, no núcleo Mata Verde também, o foco, né? Quando a gente enxerga o orixá, a gente enxerga sempre o orixá ligado à natureza. Isso é importante, né? A nossa visão, a nossa doutrina umbandista, ela é uma religião da natureza. A gente enxerga Umbanda assim, tá certo? Então todos eles a gente vai buscar na natureza. Eu não estou muito preocupado, esse é o orixá da riqueza, esse é da dinheiro, não. Eu estou preocupado, esse é o orixá da água, esse é o orixá das matas, esse é o orixá das montanhas, é essa a visão nossa. Tá? Essa ligação do homem, ele sendo incluído de novo dentro da natureza, porque o homem pertence à natureza, né? E a gente vai ver dentro da nossa visão aqui que são 7 reinos, e nenhum reino é melhor que o outro, todos são iguais e todos se complementam. Então o homem é um ser que pertence a esse conjunto todo, ele não é um ser à parte, né? Como as grandes religiões falam. Você pega o catolicismo, o islamismo, né? O judaísmo, né? Aqueles que seguem o Velho Testamento, está lá na Gênesis, né? Deus criou as plantas, os animais, criou o planeta e depois criou o homem. E chega uma determinada hora que criou o homem para dominar a natureza, está lá. Então a visão é totalmente diferente. O homem se coloca como um ser à parte, todo poderoso, uma criatura especial, né? Que veio dominar todos os outros, os animais, a planta e a natureza. E é por isso que o planeta está nessa miséria. O homem destruindo o planeta todo, né? Exatamente por causa disso. Aqui não, a nossa visão é outra. Aqui nós incluímos o homem na natureza. É um reino a mais, é o 6º reino, não é nem o primeiro. O homem está no 6º reino. E ele faz parte desse conjunto todo.
E ele não está aqui para destruir as matas, para destruir a água, destruir o ar, não. Ele está aqui para viver em conjunto com tudo isso daí. Tá certo? Então aqui tem essa visão dentro da Umbanda, essa visão mais ligada à natureza, né? O pessoal costuma dizer que essas religiões tradicionais, elas são antropocêntricas, né? É o homem no centro. A nossa visão é outra, a gente pode dizer que é biocêntrica. É a vida no centro. O que interessa é a vida. Esse é o foco nosso. Então a nossa religião, a Umbanda, ou seja, a doutrina do Núcleo Mata Verde é uma doutrina da vida. Da vida. Então é importante que todo mundo reflita sobre isso, né? Vamos continuar falando de orixá. Chamamos esses orixás de orixás primordiais. Esse também é outro conceito interessante. Lá na África já existia. Tá? Quando a gente vai estudar mitologia, é uma coisa muito complexa, né? Tem muitos mitos, às vezes um mito contraria o outro. É uma coisa bem complexa. Mas a gente nota que existiam alguns orixás, alguns, que já existiam antes da criação do planeta. Antes da criação do ser humano. Alguns, Oxalá, Exu, né, e outros. Iemanjá em alguns mitos, porque ela é a mãe dos orixás também. Então são seres que já existiam antes. E a gente encontra também alguns orixás que são aqueles que a gente diz orixás ancestrais históricos. Ou seja, são seres que viveram, passaram pelo planeta. Então era um rei, Xangô, por exemplo, era um rei, né? E por aí vai. Tá, Ogum também era um guerreiro, um ferreiro. Então, alguns orixás, eles viveram na Terra. Era uma pessoa que depois, num determinado momento, ela adquiriu poderes, vamos dizer assim, né? Ela se transformou no orixá. E outros mitos falam desses seres que já existiam. A nossa visão umbandista, ela se reduz, vamos dizer assim, ela se limita a esses orixás que já existiam antes. Tá? É importante que a gente sempre tenha essa noção. Tá? Então, para nós, o orixá é um ser primordial. Ele já existia antes do planeta ser criado. Tá? Por isso que nós chamamos, então, de orixás primordiais. Tá certo? É para diferenciar bem, porque às vezes tem pessoa que vem do culto Molocô, vem daquela Umbanda mais africana, tá falando, pô, mas não é assim. Eu sei que não é lá, é cultua. Normalmente nação, culto de nação, cultua o quê? O orixá ancestral. Por quê? Por uma questão cultural, valorizar a cultura africana. Ou seja, vivem no Brasil, a gente quer trazer a nossa cultura, a nossa origem, as nossas tradições para cá. E a gente quer manter, está perfeito. Né? É a cultura de um povo, não há nada errado. Nação é um culto africano, feito no Brasil. Umbanda é um culto brasileiro, é diferente. Então existem algumas mudanças, é importante que todo mundo entenda bem isso. Certas práticas que são feitas lá na nação, não são aceitas dentro da Umbanda, por exemplo. Tá certo? Os nossos princípios, fundamentos são diferentes. A Umbanda fundiu a religiosidade dos índios, já comentei sobre isso, né? A filosofia cristã, a religiosidade cristã católica, né? O kardecismo, o espiritismo, tudo isso então está dentro da Umbanda. Nação não. Nação é aquele culto ancestral milenar lá da África. E cada uma tem a sua lá, né? O pessoal de Angola, o pessoal Jeje. Tinha uns escravos que vinham para o Brasil, os Jejes, se me fala a memória, eles eram muçulmanos. Tinha isso também. Normalmente foram lá para o Maranhão. Então, tambor de mina, que é feito lá no Maranhão, é mais esse povo que veio da África, a maioria muçulmana. Então é um culto bem diferente. Tem reis, rainhas, é uma coisa diferente, né? Nós não vamos entrar nesse detalhe agora, porque foge do Arapé, não tem nada a ver com o Arapé. Mas só para vocês entenderem bem, né? Agora, dentro da Umbanda, então, se dentro da própria cultura africana, a África não é um país, a África é um continente, né? Lá nós temos várias nações com cultos diferentes, vamos dizer assim, com orixás, né? Inquice, Vodum, orixás diferentes. Aqui no Brasil também, a Umbanda também. A Umbanda ela tem essa riqueza, né, de rituais. Então, para nós cultuamos os orixás primordiais. Então, todos esses orixás que comandam, vamos dizer assim, os 7 reinos, são seres primordiais. Já existiam antes da criação do planeta Terra. Tá bom? Os orixás primordiais participaram da criação universal, né?
e, portanto, da criação do nosso planeta. Em cada etapa da evolução planetária, um ou mais orixás atuaram. Então, a gente tem essa visão. Esse orixá primordial, que já era um ser de luz, comandado por Olorum, que é o criador, né? Participam da criação dos planetas e tudo que existe no universo. São os co-criadores, vamos dizer assim. Eles atuam. Então, participaram aqui também da criação do planeta Terra. Tá? Então, o nosso estudo todo, para a gente poder entender o orixá, vai ser baseado na formação do planeta Terra. Então, é dessa forma que a gente vai conseguir individualizar o orixá. Esse conjunto todo que está esparramado na natureza, a gente vai pegar e vai colocar em reinos. E a partir daí, então, que a gente vai identificar cada orixá, cada força, o axé, a força do orixá. Tá? É dessa forma que é feito no núcleo Mata Verde. Vamos para mais um. Aqui, olha, eu coloquei uma definição do Roger Ferrodi, que é um umbandista também, né? Embora uma umbanda esotérica, não é idêntica à nossa, bem diferente, tem os seus princípios também, mas essa definição tinha bastante coisa que batia com a nossa definição passada pelos mentores da casa. Então eu coloquei a definição, isso eu tirei do livro do Roger Ferrodi, que é uma definição de orixá para ele. Então, umbandista, tá? Então eu vou ler. Entendemos que os orixás são os grandes arquitetos siderais, ou construtores do universo. E nós, os seres humanos, devemos a eles nossa evolução intelectual e física. São também chamados de hierarquias criadoras e se ocupam da construção do universo. Completaram sua própria evolução em idades e universos pretéritos. Poderíamos dizer que em épocas pretéritas foram indivíduos como nós, guardadas as devidas situações de cada época, impensáveis para o homem atual. Orixás são divindades e também conhecidos como mensageiros do Senhor, ou luz do Senhor, ou ainda as 7 emanações do Senhor. Tá? Então, nessa definição do Roger Ferrodi, que é uma umbanda esotérica, tem muitos conceitos que se aproximam bem do nosso. Nós também temos o orixá como um construtor, né? Participando da construção universal, como os engenheiros siderais, né? Também temos a visão que eles passaram por um processo evolutivo como nós, em outras épocas, em outros universos, vamos dizer assim, tá? A gente não tem noção disso, mas passaram também por um processo, e são os seres que hoje estão lá no topo, dentro de uma escala evolutiva, né? Se a gente pega o Espiritismo tem uma escala evolutiva, o Espírito vai evoluindo. Agora, quem está lá no topo? Ele fala os espíritos puros. Sim, mas deve ter alguém lá em cima, no topo dessa escala. Então, para nós, são os orixás primordiais. Tá certo? São também os 7 espíritos, né, que ele fala, as 7 emanações do Senhor. São os 7 espíritos de Deus, né? Em alguns textos religiosos a gente encontra também. São os Elohims também, a gente pode entender também como isso são os criadores, né, do universo também. A gente tem uma série, várias religiões, né? Tem esse conceito de seres espirituais que obedecem ao Criador e participam da natureza humana, da criação, né, da natureza toda. Então não é só Umbanda não, tá certo? Pode entrar, fica à vontade, tá certo? Então a partir desse estudo a gente vai entendendo que existem muitas ligações entre a Umbanda e as demais religiões, tá? Basta a gente poder correr atrás, entender e não ficar parado, preso naquele sincretismo, né, do santo, orixá e acabou. Né? Vamos ampliar a nossa consciência, né? O nosso conhecimento, que a gente vai ver que tem muita coisa para a gente poder aprender. Tá bom, gente? Vamos virar mais um slide. Pronto. Esgotamos o assunto sobre o orixá. Tá? Alguma pergunta, gente? Toma uma golinha de água. Sobre os orixás, sobre esse conceito que eu falei aqui. Vamos para frente, então. Que o que interessa para nós ainda vai vir, né? Os 7 reinos sagrados. Então a gente vai começar a falar sobre os 7 reinos sagrados agora. É a base de tudo dentro do núcleo Mata Verde. São esses 7 reinos, tá certo? E o que mais? Os 7 reinos sagrados, eles servem, como eu já comentei isso no curso, para organizar o nosso ritual interno, os graus iniciáticos, tudo é feito nos 7 reinos.
organizar todo esse mundo espiritual, essas hierarquias, as falanges, os nomes das entidades, os pontos riscados, os pontos cantados, tudo em cima dos 7 reinos. E também serve, dentro de uma visão energética, a gente manipular energias da natureza. E aí que a gente entra do lado da magia que existe na Umbanda. A magia como manipulação de forças, né? Uma oferenda, fazer alguma coisa em benefício de alguém, um banho com ervas, né? O próprio arapé, tá certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos manipular essas forças, essas 7 forças. E para isso você tem que ter esse conhecimento, tá certo? E quando eu começo a falar de 7 reinos, o que eu apresento para vocês aqui? O que é isso aqui? Hã? Planeta Terra, planeta Terra, o planeta azul, né? A nossa casa, tá certo? Então aqui eu quero chamar a atenção para vocês que o nosso planeta é lindo, é maravilhoso, é perfeito, né? Porque a gente ouve por aí, inclusive o pessoal espiritualizado, né? A gente vê algumas linhas, né? Pessoal esotérico, ocultista, New Age, não sei e tal. Não vejo a hora de evoluir, ir embora desse planeta, ir para outros planetas. Não, o planeta nosso é maravilhoso, tá? Quem não presta somos nós, que estamos aqui ocupando esse espaço, que nós somos seres ainda muito atrasados. O ser humano, o espírito que está aqui, ainda é muito, muito atrasado. Então, agora, o planeta é lindo, é maravilhoso, né? A gente vai ver a natureza, tudo. É o único planeta dentro do sistema solar que permitiu a vida, né? Então ele está criado, olha, redondinho, para que a gente pudesse encarnar e fazer o nosso processo evolutivo aqui. Infelizmente o homem não entende isso, né? E se destrói. O homem está se destruindo. Está se destruindo. Infelizmente, né? A ganância, né, o egoísmo, o orgulho exagerado, tudo isso daí está levando à destruição do planeta, do próprio semelhante, né? O próprio homem está se destruindo, né? Os animais, as plantas, tudo. Então é importante que a gente faça uma reflexão sobre isso, né? Acabei de falar sobre isso, estou voltando a falar novamente, para que todo mundo reflita sobre isso, principalmente nós que somos umbandistas, né? Principalmente nós. Eu escrevi até um texto esses dias, está lá no blog, que eu falo da juventude aqui, falo dessa preocupação com a natureza, né? E a gente olha uma Umbanda, quase 99% dos terreiros, 95%, vai, para ser generoso, não estão muito preocupados com a natureza. Falam muito, mas não estão preocupados, e alguns ainda destroem a natureza. Vão lá fazer oferenda, fazer isso, fazer aquilo, e joga vela, joga garrafa, joga barquinho, joga vidro de perfume, joga garrafa de champanhe, suja. É o que eu já falei e torno a falar. Iemanjá chora quando alguém vai lá e leva vidrinho de perfume, garrafa de champanhe, barquinho de isopor. Iemanjá chora. Ela não fica feliz com aquela oferenda, não. Com toda certeza. Ela quer que você cuide, né? Daquela região que é dela, né? Ela quer que você receba aquela energia, aquela força, né? E não que você vá lá sujar, poluir. A gente mora aqui na praia, a gente vê final de ano, ano novo, virada do ano. A imundície que fica a praia. De garrafa, de bebedeira, de sujeira, de copo, de sobra de parafina, de vela. Tá? Então, eu faço questão, dentro desse curso, de frisar bem isso daí, né? Precisamos ter consciência, os umbandistas principalmente, né? A Umbanda também aceita que a Terra é o único planeta habitado? Não! No sistema solar, o universo tem vida em muito lugar. Muito. Pode não ter uma vida parecida com ela, mas a vida espiritual ela está em todo lugar. Em todo lugar. A vida igual a nossa, biológica, é aqui no sistema solar. Mas tem vida no universo todo. Os próprios orixás são seres que evoluíram em algum outro lugar. Em algum outro universo tiveram uma passagem igual a nossa. Tá? Naturalmente, na prática, um bandista não tem muito essa reflexão lá dentro. A gente está trabalhando com caboclo, preto velho, né? Mas, dentro da filosofia, dentro do estudo, sim. A vida existe no universo todo. E a força do orixá no universo todo. Né? Tá bom? Então eu começo falando dos 7 reinos, falando do planeta. Como uma reflexão. E também porque os 7 reinos são fases evolutivas desse planeta aqui, ó. Tá certo? Então, para a gente poder entender os orixás, eu vou pegar o planeta, que é onde nós moramos, nós vivemos aqui, querendo ou não querendo,
todos nós somos filhos do planeta Terra, querendo ou não querendo, né? Eu não entro no mérito e falo, o espírito veio lá de Capela, veio lá. Não nego isso. O espírito pode ter vindo de outras galáxias, pode, o espírito. Mas o corpo, ele está sendo feito aqui no planeta já. Nosso corpo vem aqui na Terra, vem vindo. Através do meu pai, da minha mãe, do meu avô, vem vindo, os ancestrais. Você não pode negar isso, ninguém pode negar isso. Então, como não apareceu do nada? Então existe todo um processo evolutivo, né? E quem fez o curso de evolução espiritual sabe que a mônada vem atuando na terra, no ar, na água, tá? Então, dentro dessa visão umbandista que nós temos, a gente chega na conclusão também que os animais, as florestas, né? As montanhas, o mar, os rios, as cachoeiras são os nossos antepassados também. E é uma visão indígena, né? Eu cito até aquele vídeo do Cacá Uerá. Cacá Uerá tem um vídeo, que outro dia eu vi até na internet, podia ter trazido aqui, que ele fala um pouquinho da religiosidade indígena, e ele fala, o índio vive feliz, né? Tranquilo, na natureza e tal. Para nós, porque eu tenho meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu bisavô, minha bisavó, mas também tem os animais, tenho a floresta, os rios, são minha família. Toda a minha família, são os meus antepassados. Ou seja, ele está integrado na natureza. Agora, o homem aqui, o branco, né? Nós saímos. Nós somos um ser à parte da natureza. Né? Nós que estamos na nossa civilização aqui, a gente acabou se afastando da natureza. Então, o que acontece? Isso acaba gerando um monte de problemas. Um punhado de problemas, de desequilíbrios. E aí aparecem doenças, né? Um monte de coisa, depressão e outras coisinhas mais, desentendimentos e outras coisas. Se o homem vivesse em paz, integrado nesse conjunto todo, a vida seria muito mais tranquila. Muito mais tranquila. De repente a coisa muda, né? A Umbanda surgiu de certa forma, né? Uma religião nova na maneira de ser praticada hoje, mas a lei de Umbanda é milenar. Né? A lei de Umbanda. Agora, o culto organizado, como nós fazemos, é novo, aqui no Brasil. Veio, quem sabe, para fazer essa reflexão, né? É importante que a gente pense sobre isso, para integrar novamente o homem com a natureza, né? Afinal de contas, o orixá está vibrando lá, a natureza é sagrada, né? Então a gente tem que respeitar muito a natureza, muito, muito, muito. Vamos para frente, então. Mais 5 minutinhos, a gente dá uma paradinha depois. Para a gente poder entender, então, os 7 reinos, e, de certa forma, entender os orixás, entender essas forças, entender o Arapé, a gente parte do planeta Terra, né? Como é que ele começou? O planeta a gente vive aqui, a gente conhece um pouquinho do planeta, né? A ciência, atualmente, já tem conhecimento, tem como até medir determinadas idades aí, através do carbono, né? 14, aquelas coisas. Ele faz uma série de cálculos aí, radioatividades, então consegue medir determinadas datas, tal. A gente tem uma noção que quando o planeta começou a ser formado, né, existia poeira, aí poeira corre, aquela poeira foi se aglomerando, tal, e pressão muito alta, tal, e formou um núcleo, uma massa de alta temperatura. Uma linguagem simples, é uma bola, vamos dizer assim, de fogo, de magma. Então eu botei uma foto aqui, mas isso é o Sol, tá? Eu expliquei, isso aqui é o Sol. Foto atual do Sol, peguei lá do site da NASA, né? O Sol é assim, tá? Tem a espaçonave lá perto que filma, fotografa, tá? Então essa aqui é uma imagem lá do Sol. Mas a gente pode imaginar o planeta no início mais ou menos parecido com isso. Rocha derretida, fogo, né? Fogo, assim, alta temperatura, né? Altíssimas temperaturas, né? Magma, rocha líquida. Então o início do planeta Terra é isso aqui. Eu vou ler então. Aproximadamente há 4,7 bilhões de anos, nosso planeta começou a se formar. Essa data é bem próxima, muda um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas é em torno disso, de 4,5, 4,7 bilhões de anos atrás. O planeta começou a se formar. Então, antes disso, não existe o planeta Terra, tá? Então, é uma data interessante, 4,7 bilhões de anos. Nesse primeiro momento, o planeta era formado por rocha líquida, magma, de altíssima temperatura, incandescente, pastosa, viscosa.
É a partir desse momento que a Terra começa a tomar suas características, né? É o impulso inicial para a formação do planeta. Então é a partir desse momento que começa a formar o planeta Terra. Essa região de alta temperatura, de calor. Tá bom? Vamos virar mais um. Segunda fase, aquela foi a primeira fase, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar todo o processo evolutivo do planeta e vamos dividir em fases, em períodos. Isso não é criação religiosa, isso a ciência, de certa forma, fala. O planeta foi seguindo um caminho evolutivo, então nós só vamos dividir. E nós temos a visão religiosa, né? Nós entendemos que em cada fase, o que foi que aconteceu? O Criador está agindo, mas está agindo através dos orixás. Então, em cada fase evolutiva do planeta, alguns orixás vieram e começaram a preparar o planeta. Aqueles orixás que são ligados ao fogo, por exemplo, a altas temperaturas, agiram naquela primeira fase. É ali que eles estavam agindo, preparando o planeta. O planeta não apareceu pronto. Isso também é um conceito que a maioria tem, né? Ah, Deus criou o mundo então, como se tivesse criado o homem junto. Está tudo criado junto, no mesmo instante. Não, não foi assim. Isso já está provado, não foi dessa forma. Houve um processo. Então, o Criador, para ele chegar no homem, na terra, houve um processo. A Bíblia fala em 7 dias, né? Nós também falamos em 7 reinos. No 7º ele descansou, nós também. No 7º é o reino das almas. Então vocês vão ver que tem a Gênese mosaica também se aproxima em alguns conceitos. No primeiro dia foi a luz, que é o primeiro reino do fogo. Então tem alguns conceitos que são bem próximos também, né? Que a gente pode se aproximar. Então, olha, passado, né? Após alguns milhões de anos, o planeta começou a esfriar. Sua superfície solidificou-se com uma crosta delgada. Nesse momento começa a se formar sobre o planeta o que conhecemos como crosta terrestre, formada pelas montanhas, rochas, pedras, cristais e minerais. Naturalmente com uma visão muito rápida, simples, né? Mas tem a segunda etapa desse processo. O planeta vai esfriando e aparece o que a gente pode dizer, essa parte sólida, a crosta terrestre, tá? Nós chamamos isso de reino da Terra, pela semelhança, né? Terra, pedra, rocha, montanha. Então a gente chama essa fase do planeta de reino da Terra. Outros orixás vieram atuar. Aqueles que sabiam manipular essa energia, né? Primeiro são os do fogo, depois vieram esses da terra, que estão atuando aí, essas forças espirituais, tá? Passado mais alguns milhões de anos, vamos lá. Os gases produzidos pela intensa atividade vulcânica formaram a primeira atmosfera, composta principalmente de gás carbônico, metano, amônia e tal. Essa terceira etapa da evolução planetária chamamos de reino do ar. Então, fogo, esfria, crosta terrestre, rochas, pedras e depois uma primeira atmosfera. Não tinha oxigênio ainda, mas tinha gases. Então, é a terceira fase da evolução do planeta, chamada de reino do ar. Outros orixás, outras inteligências, né, outros seres vieram atuar para ir preparando o planeta. É a terceira fase, que é o reino do ar. Tá? Vamos continuando. Finalmente, um resfriamento posterior permitiu a condensação do vapor d'água, que se precipitou sobre a superfície da Terra, sob a forma de chuvas torrenciais. Ninguém pode dizer quanto tempo durou esse dilúvio, talvez séculos. Mas quando as nuvens finalmente se adelgaçaram, o oceano principal, ainda de água doce, brilhou sob os raios do Sol. Essa quarta etapa da evolução planetária chamamos de reino da água. Aqui é interessante falar uma coisa, esse primeiro mar que apareceu era doce, de água doce. O sol aparece depois com a água que vem vindo dos rios, que vem lavando e jogando o sol para dentro do mar. Mas esse primeiro mar aqui, primordial, era só água, tá? Era água doce. E aqui, olha, nós estamos na quarta fase. Então reparem que é um processo, é uma lei. Porque no final o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse processo, essa lei que aconteceu aqui no planeta, e a gente vai transportar essa lei como uma lei universal. Né? A gente vai sair do planeta e vai para o universo.
e nos processos do dia a dia nosso. Então começa com o fogo, com a terra, com o ar e com a água. Poderia existir água logo no primeiro reino? Não, de forma alguma. Como é que tinha água com aquele planeta de alta temperatura lá, né? Poderia o homem já estar lá na primeira etapa? Também não. Então é isso que a gente tem que pensar, né? Que a lógica, o bom senso está em tudo. Porque muitas vezes as pessoas, ainda mais quando nós estamos nesse campo da religião, Deus criou a natureza, a mata e o homem. Acha que está tudo junto. Está tudo lá, jogou lá, tudo pronto. Não. Cada coisa na sua hora. Então, esse processo evolutivo é importante. Tá? Porque tem pessoas que criticam o processo evolutivo, né? Até a questão da evolução espiritual, algumas linhas criticam também, né? Não, aqui é o reino dos homens, aqui é o reino dos elementais, aqui é o reino dos anjos, aqui é o reino das divindades e está pronto o mundo, né? Deus criou os elementais para servir os homens, as divindades para proteger, não sei o quê. Não, não é assim. Existe um processo, um caminho. Então a visão umbandista do núcleo Mata Verde entende dessa forma, tá? Aqui nesse reino acontece uma coisa muito importante. O que acontece nesse reino? Aqueles que não fizeram o curso. Quem já fez o curso aqui surge a vida na água, né? Os primeiros seres vivos, unicelulares, a vida surge aqui, no quarto reino, né? Na água. E o que a mitologia africana diz pra gente? Que todas as mães, as iabás, são ligadas à água. Todas as mulheres, as orixás femininas, né, dizendo, são ligadas à água. Oxum, Iemanjá, Nanã e outras que existem lá também. Todas têm ligação com a água. Por quê? É na água que vem a vida e não é a mulher que dá a vida. Então a mulher, logo aqui no início, a gente já pode identificar. Ela está ligada com a água, com toda certeza, que é a vida. Então essa energia que vem desse reino é uma energia feminina. É uma energia, quer dizer, que os homens têm também, mas ela representa, ou ela está envolvida muito com o lado feminino, com a mulher, tá certo? E todos os orixás femininos atuam aqui. Para nós, a regente é Iemanjá desse reino. Tá ligado? É água, é vida, surgiu aqui. Então a gente começa a entender, então, né? Oxum, Iemanjá, né? Por que é água? Porque é mulher, porque é mãe da vida. E a vida no planeta surgiu aqui dentro. Então, os primeiros seres vivos. Vamos para frente? Até a criança, antes de nascer... Está dentro d'água. A barriga da mãe está cheia d'água, tem a bolsa, então a criança vive dentro da água. A vida está surgindo dentro da água ali, né? Aí vamos continuando. Eu vou encerrar os reinos e depois a gente para para o café, tá? Entre 395 a 345 milhões de anos atrás, verificam-se acontecimentos fundamentais para o desenvolvimento da vida na Terra. Samambaias gigantes e os antepassados das atuais coníferas formam as primeiras florestas, que se propagarão intensamente pelo período seguinte. Então nós chegamos na quinta fase. Essa quinta fase o que é? Aparece no planeta as matas, as florestas, os primeiros insetos lá, né? A vida já estava surgindo na água, já estava ali, como é que fala? Os primeiros seres da água que estavam saindo para... Me fugiu agora. Os anfíbios e tal. Mas surgem as florestas. Então a gente pega esse reino e chama de quinta fase, reino das matas, que tem a sua característica própria. A mata, a água tem a dela, o ar tem a dela, a terra tem a dela e o fogo tem a dela. Cada uma tem a sua característica. Tá? Poderia ter existido o reino das matas antes do reino das águas? Não. Porque para ter as matas eu preciso de água. Cada vida. Então tudo tem um processo, é uma lei. Então essa lei dos 7 reinos que é a lei da Umbanda que a gente segue. Vocês vão entender daqui a pouco. E essas informações todas que estão aqui, eu tirei, estão no livro, né, que eu coloquei, eu escrevi e tal, mas é pesquisado em literatura aceita, né, pela ciência, livro de biologia, né, de outras coisas mais que fala da formação do planeta Terra e tal. Então não é um achismo que foi colocado aí, não. Foi consultado uma bibliografia certinho para a gente se aproximar. Naturalmente que a ciência ela está sempre evoluindo, sempre mudando, um conceito ou outro, uma data ou outra pode estar diferente. Mas esse processo é aceito pela ciência materialista tradicional, tá? E aí, gente, na sexta fase acontece o quê? Aparece no planeta o bicho homem, né? Vamos lá.
cerca de 1,2 milhões de anos atrás, surge o Homo habilis, né? Nosso mais antepassadão lá, né? Bem antigão. Em seguida, o Homo erectus e finalmente o Homo sapiens, espécie a qual pertencemos, né? A espécie a qual pertence, com outras subespécies extintas, o homem atual. Os primeiros restos fósseis que podem ser atribuídos com relativa segurança à nossa espécie, Homo sapiens, têm em torno de 300 mil anos. Então, nós podemos dizer que nós já estamos aqui no planeta há 300 mil anos. Bastante tempo, né? O homem moderno em torno de uns 50 mil anos, mais ou menos, né? E registro histórico eu não tenho muita certeza quantos mil anos tem. Talvez uns 20 mil, 30 mil anos, não sei se chega a tempo. Mas nós já estamos aqui há 300 mil anos, nós estamos errando desde aquela época, hein? Olha lá, nós somos bem antigos, né? Tá bom? Então é uma boa reflexão para que todo mundo entenda. Novamente eu torno a repetir, poderia o homem ter surgido antes do reino da água, né? Antes do reino das matas? Também não, porque ele precisava comer, tem as raízes, as ervas, as frutas, ele vivia disso. Então percebam a lei, né? Esse reino é chamado reino da humanidade. Aqui, a partir dessa época para cá, de 50 mil anos para cá, o ser humano não teve muitas alterações. O homem, o que teve foi mudanças culturais, de cultura, né? Mas o homem é o mesmo homem de 50 mil anos atrás. O que muda são os conceitos, né? Tá? A cultura e essas coisas, a filosofia, essas coisas. Aí nós acrescentamos aqui dentro da nossa visão religiosa mais um reino. Pode virar. O reino das almas. Tá? Que reino é esse? Chamamos de reino das almas a dimensão espiritual do planeta Terra. Ué, nós acreditamos que existe o espírito. O planeta está se formando. Apareceu o homem está encarnando e desencarnando. Existe em volta do planeta uma estrutura espiritual, uma vida espiritual. É o sétimo reino, é o mundo espiritual, né? Dessa forma, a evolução do homem e do espírito se processa através dessas 7 fases, que passaremos a partir desse ponto a chamar de reinos sagrados, né? Na seguinte ordem, não muda não. Nós temos então 7 fases evolutivas do planeta, né? Que são fundamentadas na ciência, no conhecimento que existe na ciência materialista, né? Que é esse processo que vem vindo: fogo, terra, ar, água, matas e o homem. Então, em 6 etapas aparece o ser humano. Aí nós incluímos mais uma etapa, que é o mundo espiritual, e fecha o ciclo, tá? Então nós podemos dizer que o mundo foi feito em 7 dias, sim. Lá na Gênesis, né, mosaica, não está isso lá no Velho Testamento? Que Deus criou o homem em 7 dias e descansou no 7º dia. Por que ele descansou no 7º dia? Porque é um mundo espiritual. Ele não fez nada materialmente. O 7º reino é o mundo espiritual, não é o mundo material, é o mundo espiritual. Então nesse 7º dia Deus não fez nada. Ele fez até o 6º. Lá na Gênesis também fala que o 6º dia ele criou o homem. Está lá. Tá certo? Então percebam que existem pontos de encontro. Tá? Existem sim. Então esse conhecimento é milenar. Tá? Uma coisa que vem vindo. Hoje com digamos assim, informações da ciência tal, a razão a gente vai esmiuçando, né? De uma forma mais. Tá? E em todas essas fases houve a atuação de Deus e a atuação dos Espíritos de Deus, dos Criadores, dos Construtores, dos Elohim, seja o que for, dos Orixás. E cada um na sua época, na sua hora, na sua etapa. Tá certo? E aqui nós chegamos então, vira agora, no finalzinho dos 7 reinos, né? A evolução do planeta Terra. O primeiro reino é o fogo, o segundo reino da terra, do ar, o terceiro é o reino segundo da terra, o terceiro é o ar, o 4º reino é da água, o 5º reino é das matas, o 6º reino é da humanidade e o 7º reino é das almas. Isso que aconteceu no planeta Terra a gente entende como uma lei universal. Então essa lei é aplicada em todos os lugares e na vida nossa também, só que a gente não percebe. Agora, a partir do momento que você tem o conhecimento,
você vai começar a perceber que isso realmente existe dentro da tua vida, no teu ambiente de trabalho, nos seus relacionamentos, no seu corpo, tá? E por aí afora, tá? Eu vou dar uma paradinha pra gente descansar, que eu tô vendo que tem um monte de gente que falou baixa já, né? A gente vai tomar um café, tomar um gole d'água e a gente volta para discutir isso aqui, tá bom, gente?